Gênesis 49, versículo de número 26. Eu vou ler a versículo 22 para baixo, para você entender. Jacó está abençoando seus filhos antes de morrer. Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, está na hora da morte, e ele reúne os seus 12 filhos para os abençoar antes da morte. E eu vou ler os 2 últimos filhos para a compreensão deste culto. Gênesis 49, 22 diz: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor arqueiros o atacaram-lhe flechas com hostilidade, mas o seu arco permaneceu firme e os seus braços fortes, ágeis para atirar pela mão do poderoso de Jacó. Pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa com a bênção do alto dos céus, bênção das profundezas, bênção da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas antigas, e que todas estas bênçãos repousem sobre a sua cabeça, José, sobre a fronte daquele que foi separado entre os teus irmãos. Benjamim, és um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide os despojos. Repita comigo, por favor, esse último versículo que nós lemos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Sobre esta última frase, ou a última bênção de Deus por intermédio de Jacó aos filhos, é que eu quero esta noite falar com você. Olhe para mim, preste atenção, e eu quero compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus, na sua contextualidade, ela nos relata, por intermédio de expressões bíblicas, aquilo que Deus fazia com os seus filhos. Era costume de todo pai, na hora da morte, abençoar os seus filhos, porque esta bênção determinaria o que seria do futuro destes filhos. Você sabe que o seu passado, ele afeta o seu presente e também afeta o seu futuro. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. As ações de hoje, as ações e as atitudes que eu e você tomamos hoje, elas já fazem parte do nosso presente, e algumas dessas atitudes já estão ligadas diretamente ao nosso futuro. Vou repetir para você entender. As ações de hoje, as atitudes que você tem nos dias de hoje, a forma com que você age hoje, ela já define algumas coisas do seu presente e outras coisas do seu futuro. Você entende o que eu estou dizendo? Ficou claro para você isso? Ótimo. Por isso, irmão, eu e você precisamos escolher bem o que nós vamos fazer hoje para que a nossa vida seja positiva. A maneira com que cada filho de Jacó, leia Gênesis 49 para você ver, mas a maneira com que cada filho de Jacó foi abençoado, foi de maneira com que eles andaram ao longo do tempo. E esta bênção, ela é exatamente o futuro de todos eles. Se você olhar pela palavra de Deus, você vai analisar que as bênçãos de Jacó para os seus filhos, elas foram muito lindas. Ele comparou um ao leão, falou que o outro ia ser um porto seguro, outro era o primogênito, representava a sua força, a sua virilidade. E por último, o seu último filho, o 12º, Benjamim, a Bíblia diz
que Jacó, ele abençoa Benjamim de uma maneira um tanto estranha. Ele olha para Benjamim e fala: Benjamim, você é um lobo predador, que pega a presa de manhã, devora esta presa e à noite divide despojos. Esta palavra lobo predador, para algumas pessoas, ela pode soar estranha, mas esta noite eu quero explicar para você o que foi a bênção de Jacó para Benjamim. Benjamim, vamos entender um pouquinho da história rapidamente para você viajar comigo. Jacó era filho de Isaac. Quem era Isaac, pastor? Isaac é filho de Abraão. Abraão que não podia ter filho, e Deus dá Isaac, chamado filho da promessa. Quando Isaac casa com Rebeca, Rebeca fica grávida, e Rebeca se sente desconfortável. Quando ela se sente desconfortável, a Bíblia diz que Rebeca ora ao Senhor e diz: Senhor, alguma coisa no meu ventre está acontecendo, porque eu sinto um remeleixo aqui dentro. E Deus olha para ela e fala: Rebeca, não se assuste, porque o que tem dentro do seu ventre são duas nações, e a menor nação vai dominar a maior. Quando Rebeca gerou, Esaú e Jacó eram gêmeos. Esaú nasceu primeiro, e quando Esaú nasceu, Esaú era peludinho, por isso o nome de Esaú. Mas quando puxou e veio Jacó, Jacó veio pendurado no calcanhar de Esaú, por isso o nome Jacó, aquele que está agarrado ao calcanhar. Desde pequeno, Jacó foi mais caseiro e ele era mais trapaceiro. Já Esaú era voltado para caça, tinha habilidade de caçar. Desde pequeno, Isaac sempre gostou mais de Jacó. Amava Esaú, mas ele tinha um quê maior com Jacó. Num determinado dia da história, vai acompanhando comigo a história para você entender aonde que eu vou chegar com a bênção de Benjamim. Num determinado dia, Esaú chegou cansado da caça e faminto, meio frustrado porque não tinha caçado quase nada. E Jacó estava preparando uma sopa. E quando ele chegou de longe, ele sentiu o cheiro da sopa. Olhou para Jacó e falou: Jacó, dá um pouco dessa sopa para mim, porque ela está muito boa. Jacó olhou e falou assim: eu não dou não. Agora se você quiser vender, eu vendo. Eu te dou um prato de sopa e você me vende a tua bênção de primogênito, porque se nasceu primeiro você tem a bênção da primogenitura. Me vende a bênção. O Esaú, que era meio profano, não sabia, não dava ligação. Irmão, para um filho a bênção da primogenitura era o que tinha. O primogênito era aquele que herdava a bênção do pai, a posição do pai dentro de casa. Se o pai morresse, era o filho primogênito que assumia o lugar do pai. Mas Esaú era meio profano, Esaú era aquele que não tinha nada a ver com isso. Ele olha e fala: de que me adianta a bênção da primogenitura se eu estou com a barriga vazia? Dá logo essa sopa aí, fica com ela a bênção, porque eu não quero a bênção. Jacó, que não era bobo nem nada, falou: demorou, já era. Era o que eu queria, a bênção que você não quer. Pegou e tomou a bênção para si, vendeu a bênção por um prato de lentilha e ficou tudo certo. Quando Isaac foi morrer, Isaac chamou Esaú, que era o primogênito, e disse: Esaú, vai caçar, faz um ensopado e me traz, porque eu vou comer o ensopado e vou te abençoar, porque eu estou partindo dessa para a glória. Quando ele viu aquela situação, Esaú saiu para caçar, e Jacó, muito esperto, começou a mancomunar com a sua mãe Rebeca. Rebeca, porque ouviu a palavra de Deus que falou para ela: o menor vai ser maior, olhou e falou: Jacó, teu pai vai abençoar teu irmão, é melhor nós dar um jeito de você receber a bênção primeiro, porque Deus falou que você ia ser maior, então nós temos que dar uma mãozinha para Deus. Foi lá, botou uma roupa de pele em Jacó, porque Esaú era peludo e Jacó era pelado, não tinha pelo. O pai, Isaac, já estava velho e já não conseguia ver direito os filhos, então ele conhecia um filho pelo outro pela pelagem. Quem é você? Ah, eu sou Jacó, vem cá, deixa eu passar a mão em você. Passava a mão nos braços, braço peludo.
aquela barba acirrada, aquele peito peludo. Ele falava: então você é Esaú, porque o Esaú é peludo. Quem é você? Eu sou Jacó, vem cá que eu vou passar a mão em você. Passava a mão, parecia uma criancinha, era peladinho, lisinho, não tinha pelagem no corpo. Olhava assim e falava: então é você mesmo, Jacó. Quando chegou a hora de abençoar, a Rebeca sabia, o pai vai fazer o teste para saber. Então vamos botar uma roupa de pelo em você e você vai apresentar o ensopado. Matou um carneiro, fez o carneiro e levou. Jacó chegou lá: pai, está aqui o teu ensopado, me dá a minha bênção, vem cá, deixa eu passar a mão em você. Passou a mão, viu que tinha pelo. E os homens do Oriente Médio, eles são meio rústicos. A pelagem, o pelo do homem do Oriente Médio é um pelo ruim, é um cabelo duro, é um pelo duro. Então o pelo da ovelha com o pelo de homem é quase tudo igual, tudo duro do mesmo jeito. Passou a mão lá e falou: é peludo, é Esaú, vem cá. Abençoou Jacó e Jacó recebeu a bênção da primogenitura. Quando Esaú chegou, Esaú ficou revoltado, olhou para tudo aquilo e falou: eu não acredito que você trapaceou até na hora de eu ser abençoado. Isaac olhou para ele e falou: como é que é? Você vendeu a tua bênção para o teu irmão por causa de um prato de lentilha? Pois é, pai, eu não estou trapaceando nada não. Ele falou para mim que quando fosse para receber a bênção, ele não queria, porque ele estava com fome, e ele me vendeu a bênção num prato de sopa de lentilha, e eu só vim receber o que era meu. Como eu sabia que o Senhor não queria me dar a bênção, eu botei a roupa de pelo e recebi, porque o trato já tinha sido feito entre eu e meu irmão. O pai olhou para aquilo lá e ficou muito bravo. Falou: então Esaú, já que você teve a capacidade de negar a bênção que eu ia te dar, eu vou te amaldiçoar para você saber o quanto é bom você viver debaixo da maldição. E a Bíblia diz que Isaac amaldiçoa Esaú pela atitude dele de renegar a bênção e vender a bênção por um prato de lentilha. Esaú fica muito bravo com Jacó e fala para Jacó: quando o pai morrer, eu vou matar você só porque você me roubou o que era meu. Ele falou: eu não roubei nada, eu só peguei o que era meu por direito, que você me vendeu por um prato de lentilha. Não venha querer furar meus olhos. Mas por que ficaram com medo? A história diz que Jacó pegou as malas e foi embora. Vai acompanhando comigo a história. Foi embora para uma cidade chamada Padã Arã, que era a terra dos seus parentes. Chegou lá, ele habitou na casa de um tio dele chamado Labão. Já preguei a história do Labão aqui para você. E Labão tinha duas filhas, Raquel e Lia. Raquel era linda, meiga, simpática, educada. E Lia já era meia grosseira. Sabe aquelas mulheres meia sangue nos olhos? Olha como você é bonita, o que você quer? Pede logo que você não vai querer dar ponto sem nó. Raquel era mais mansa, a Lia já era mais brava. Jacó fez um trato com Labão: eu estou afim da Raquel e eu quero casar com Raquel. Eu posso casar com ela? Ele falou: só se você trabalhar para mim. Ele falou: combinado, eu vou trabalhar 7 anos, e depois de 7 anos eu caso com a Raquel. Pode ser? Pode. Na hora de casar, completou 7 anos. Ele nem viu passar 7 anos. Passou assim, Quando chegou na hora de casar: vamos casar, vamos. Na hora de entregar a noiva, quem que estava no altar? Lia. Ele falou: pera lá. Nosso combinado não foi casar com a Lia, eu combinei de casar com a Raquel. E o que você está querendo, Graça? Ele falou: não, aqui em casa é assim, casa primeiro a filha mais velha, depois casa a mais nova. Casa com a Lia, se você quiser. E se você quiser casar com a Raquel, depois você trabalha mais 7 anos e casa com a Raquel. Tá bom então, porque eu amo a Raquel, eu vou casar com a Raquel. Só que nesse inteirinho de tempo, a Bíblia conta que Jacó foi tendo mais vontade de trabalhar. E no meio do Labão com eles lá, eles fizeram um acordo. Jacó trapaceou seu sogro também para poder ganhar a aposta. Ganhou e casou com a Lia. Casou com a Lia e casou com a Raquel. Só que quando casou com Raquel, Raquel era estéril, não podia ter filhos. Deus precisou intervir. Enquanto Deus não dava filhos para Raquel, Lia já tinha tido aproximadamente 10 filhos com Jacó e as suas concubinas. Deram 10 filhos. Jacó, porque amava muito Raquel,
um dia orou e pediu para Deus: Deus, eu quero ter filhos com Raquel. Raquel é a mulher que eu amo. Eu trabalhei 14 anos por causa dela e eu quero viver este momento sublime. E Deus permite. Nasce José e nasce Benjamim. Porque a gravidez de Raquel, quando ficou grávida de Benjamim, foi uma gravidez muito dolorosa. A Bíblia conta que no parto ela ficou muito fraca, e poucos dias antes dela morrer, Raquel pega Benjamim no colo e deixa o nome da criança. O nome Benjamim veio depois. Segundo está escrito em Gênesis 35, a Bíblia diz que Raquel dá o nome de Benoni para Benjamim, o filho da minha dor. E quando ela morre, as concubinas olham para Jacó e dizem: Jacó, Raquel não aguentou e morreu depois do parto, mas ela deixou o nome para o filho, e ela pediu para que você seguisse o nome que ela deixou. Jacó olha para ela e fala: tá bom, qual que é o nome que Raquel deu para os filhos? Ela falou: o nome dele vai ser Benoni. Daí Jacó olhou e falou: mas como? Benoni, o filho da dor. E por um momento ele parou e teve que decidir o que ele ia fazer ali. Ele vê aquela situação, o mesmo momento dele com Deus, quando Deus troca o seu nome, porque foi com Jacó que o anjo lutou no vale de Jaboque, até que descoxou ele e mudou o nome dele de Jacó para Israel. Ele olha e fala: não, se eu manter esse nome Benoni, a mulher que eu amo morreu, eu não tenho mais Raquel comigo, e toda vez que eu olhar para Benjamim, eu vou saber que a culpa dela ter morrido foi ele. Eu não posso deixar esse nome no menino. Que culpa ele tem que a mãe morreu? Que culpa que ele tem que as coisas não saíram do jeito que nós planejamos? Não vou dar esse nome. E em Gênesis 35, 18, a Bíblia diz que Jacó muda o nome de Benjamim. Olha e fala: de Benoni, filho da dor, eu vou chamá-lo de Benjamim, o filho da minha velhice. Escuta o que eu vou falar para você, irmão. Existem pessoas no nosso meio esta noite que elas são como Jacó. Jacó sabia, e se tem alguém na Bíblia que era desse jeito, era assim. Jacó era um trapaceiro. Jacó enganava, Jacó enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro. Mas Jacó era o tipo da pessoa determinada. Jacó tinha defeito, Jacó tinha falha, Jacó era imperfeito e tinha um monte de defeitos. Mas Jacó era um homem sonhador, sabia lutar pelos seus ideais. Quando Jacó botava uma coisa na cabeça, ninguém tirava da cabeça de Jacó. Jacó só tinha uma coisa de positivo em tudo isso: mesmo sendo trapaceiro, ele dependia exclusivamente de Deus. E toda vez que ele punha alguma coisa na cabeça, ele sabia que o fato daquele lugar era por conta da sua força. Quando ele olha para Benjamim e dá o nome Benjamim, ele olhava para Benjamim e falava: eu não posso chamar esse rapaz de Benoni, filho de dor, porque ele foi desejado. Eu desejei ter esse filho com a Raquel. Eu esperei, eu sonhei, eu quis este filho. Como que agora eu vou olhar para ele e vou chamar ele de filho da minha dor? Como que eu vou olhar para ele e vou falar que ele é deste jeito? E a Bíblia diz que ele olha e fala para Benjamim: Benjamim, você não vai se chamar mais Benoni, você vai chamar de Benjamim, filho da minha velhice, filho da minha alegria. E esta noite eu quero profetizar sobre a tua vida. Você que chegou aqui esta noite e está olhando e falando: pastor, eu estou me sentindo Benoni, filho da dor, filho da depressão, filho da decepção. Parece que eu fui gerado e tudo acontece porque eu nasci. Se eu não tivesse nascido, talvez teria sido melhor.
Se eu não tivesse vingado, talvez eu não teria sido. Ei, esta noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para dizer para você que vai haver uma mudança no teu nome, de filho da dor para filho da alegria. No lugar da decepção, no lugar da derrota, no lugar do fracasso, no lugar da decepção e da destruição, esta noite o Espírito Santo me manda te dizer: você é Benjamim, eu desejei você, eu amei você, eu esperei você, e no lugar do teu nome de fracasso, eu vou mudar a tua história e vou te dar alegria. Você não é Benoni, você é Benjamim. Conta para quem está do seu lado: você não é Benoni. Não fala com essa voz de morto, não. Olha para o teu irmão e fala para ele: você não é Benoni. Diz para ele: você não é filho da dor. Diga para ele: você é filho amado, você é desejado. Esta noite eu vim profetizar para aqueles que estão se sentindo aquém: você é desejado pelo Pai, você é amado pelo Senhor, e o teu nome não é Benoni, o teu nome é Benjamim, filho bendito, filho amado, filho esperado, filho da alegria, filho da vitória. Esse é teu nome. Você não é obra do acaso, você é exatamente aquilo que Deus disse que você é. Olha para quem está do seu lado, arregala aquele olho assim para ele e fala para ele: você é. Mas fala assim, impõe bem, diz para ele: você é exatamente tudo aquilo que Deus sonhou para você. Aonde estão os sonhos de Deus aqui? Não, eu não perguntei quem acha, eu estou perguntando aonde estão de fato o sonho de Deus aqui. Você é sonho de Deus. Jacó olha para ele e fala: Benjamim, você é o filho caçula, você merece uma bênção especial. Todo mundo eu abençoei de um jeito diferente, mas você eu vou abençoar com outro. Benjamim era o filho único, com Raquel no caso. Era o mais novo, o caçula. E você sabe que quando tem caçula na história, o caçula é sempre mais paparicado, né? O caçula é sempre aquele que leva a rapa do tacho. O caçula é sempre aquele assim, que passa a mão na cabeça. Os filhos únicos não sabem o que é isso, mas quem tem caçula sabe bem como é que é, né? Faz arte, todo mundo fala: mãe, olha ele. A mãe fala: meu lindo, não pode fazer isso. Você olha e fala assim: tá vendo? A mãe nem brigou comigo. Porque o filho caçula sempre tem uma colherzinha de chá. O filho caçula faz. E os mais velhos estão sempre errados, e os caçulas estão sempre certos. Então o filho caçula, ele tem uma coisinha a mais. O pai olha e fala: eu vou abençoar ele. Olha para Jacó, olha para Benjamim e fala: Benjamim, és como um lobo predador. Algumas pessoas, elas vão olhar para essa palavra, és como um lobo predador, e elas vão falar assim: Jacó amaldiçoou Benjamim, porque lobo na Bíblia é sinal de destruição. Segundo Jesus fala que existem lobo no meio das ovelhas. Escute o que eu vou dizer para você, irmão. Nem tudo que a Bíblia fala nós podemos levar com essa mentalidade. Tem alguns irmãos que pensam assim. Mas se for pensar desse jeito, que Jacó amaldiçoou, eu não posso levar em consideração o versículo do Novo Testamento, quando Paulo fala que o diabo está ao nosso derredor como um leão, porque Jesus também é comparado com o leão da tribo de Judá. E aí? Que leão que é esse? Que leão que é bom e a hora é meio ruim? Não tem como. Alguns falam, quando o pastor fala: irmão, seja prudente como uma serpente. O pastor está falando que eu sou demônio, porque a serpente é do demônio. Calma, irmão. Você já viu como é que a serpente é astuta? Já viu como uma serpente dorme? Ela dorme enrolada, porque se no meio da noite ela precisar dar o bote, ela está prontinha para atacar. O que é isso? É prudência. Ela não fica esperando o inimigo vir, ela já está pronta, ela já dorme pronta. Por qualquer momento é só ela levantar a cabeça e ataca. Aí Jesus olha e fala: seja prudente como a serpente, seja manso como uma pomba. Você já viu pombinha na rua? Vai na praça para você ver as pombinhas. Você faz assim para ela dá uma levantada de asas, 3 minutos depois ela volta no seu pé. Por quê? Porque ela é mansa. Se você jogar comida para ela, então ela vem comer na sua mão e fica lá. Jesus fala: seja manso como a pomba.
são figuras de linguagem que a Bíblia usa para expressar algumas coisas. E se você ler na tua Bíblia Gênesis 44, você vai ver que não foi só Benjamim que Jacó usou a figura de um animal para falar com ele. Quando ele falou de Judá, ele falou: Judá, você é um leãozinho. Simeão e Levi, vocês são guerreiros, e falou que eles tinham a espada. O Dan, ele olhou e falou: Dan, você vai ser como uma serpente à beira do caminho. Naphtali, você é como uma cerva solta. Você já viu um cervo solto, como é que ele corre? Já viu um cervo solto, como é que corre? Tem umas pernonas assim, ele dá uns pulos assim, ó, e corre que nem um doido desvarado. Olhou e falou: Naphtali, você é como um cervo solto. Olhou para Isacar, falou: Isacar, você é como um jumento que carrega todo o peso nos teus ombros, mas quando encontra um lugar tranquilo à beira do monte, você arranca aquele cabresto, aquele peso, e você descansa. Ele olhou daí para José e disse: José, você é como um ramo frutífero que passa os muros para abençoar as outras pessoas. Mas você, Benjamim, você é um lobo predador. E em cima desta expressão, olhe para mim, em cima dessa expressão, você é um lobo predador, o Espírito Santo de Deus revelou algo ao meu coração. E ele me disse: esta noite eu vou liberar sobre a igreja a bênção de Benjamim. Eu vou fazer o povo ser pronto para guerrear. Sabe por quê? Porque a tribo de Benjamim era uma tribo guerreira. A tribo de Benjamim era um povo que não brincava na luta e lutava até o fim. Eu fui pesquisar, saber quais são as características do lobo, e eu quero compartilhar com você essa noite para saber se você entende a mensagem para receber essa bênção de Deus. O lobo, ele é diferente de todos os animais que caçam. O lobo, ele vem da família dos canines. Eu não gosto de biologia, mas tive que estudar um pouquinho de biologia hoje. Ele é da família dos canines. E o lobo, ele tem uma característica interessante. Ele é um animal que não caça simplesmente por caçar como os outros animais. O lobo, ele é um dos pouquíssimos animais que caça por resistência. O lobo, quando ele pega uma presa, imagina que aqui tem um coelhinho. O lobo, ele não é daqueles que ficam escondido, vou observar e vou atacar. Não, o lobo passa na frente da presa e olha para ele e fala: eu vou te comer. E ela olha e fala: eu vou fugir. Ele fala: não tem problema, a hora que você voltar eu vou estar aqui, porque eu não vou desistir. Enquanto eu não pegar você, eu não vou desistir. O lobo, ele caça por resistência. O lobo é do tipo assim, que não fica na espreita escondida. Ele olha e fala assim: se não deu hoje, não tem importância, amanhã eu estou aqui no mesmo lugar, mais cedo ou mais tarde eu vou te pegar. E sabe como que o lobo pega a sua presa? Geralmente ele vence ela pelo cansaço, de tanto que ele insiste em cima dela. A presa se torna cansada. Ela olha e fala: você não desiste nunca? Ele fala: claro que não. Quando eu boto uma coisa na minha cabeça, eu ponho para não tirar. Eu disse para você que você ia morrer, porque vai ser minha refeição. Se tornou a minha presa, e eu vou conseguir te pegar. É a primeira característica do lobo. O lobo, ele não tem pressa. Não deu hoje, amanhã eu estou aqui de novo, pronto para pegar aquilo que é meu. E ele vai incansavelmente, com resistência, conquistando a sua vitória. Essa noite, irmão, eu preciso dizer para você: não é por força, não é na força do teu braço. Tem alguns irmãos que estão tentando viver as promessas de Deus na força do braço. Eu vou fazer, pastor, eu vou rasgar no meio. Vai ficar cansado, porque não é na força, é na persistência. Conta para quem está do seu lado: não é na força, é na persistência. Quantas vezes Moisés foi na frente de Faraó falar com ele para mandar o povo sair do Egito? 10. Deixa meu povo sair. Não deixo. Deus vai mandar a primeira praga. Mandou. Passou um pouquinho, voltou lá. E agora? Deixa meu povo sair. Não deixo. Segunda praga.
10 vezes Moisés se apresentou diante de Faraó. Quando chegou na última, ele olhou e falou assim: não venço mais você. Leva esse povo daqui agora, porque esse povo não vai ficar nem mais um dia no Egito. Como que Deus venceu o Faraó? Na persistência. Eu não deixo. Você não deixa? Então eu também não vou dar descanso. Sabe por quê? Porque eu já decidi, vou dar cabo de você. Não é por força. Conta de novo para o seu irmão, porque daí ele vai entender a mensagem. Diga para ele: não é por força, é na persistência. A primeira característica do lobo é que ele é persistente. Se você não tem alcançado vitória, irmão, escuta o que eu vou dizer para você. Se os teus ideais e os teus objetivos não estão alcançados, não é para você desistir, é para você ser persistente. Essa noite o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: seja persistente, não desista. Ah, pastor, mas parece que está ficando muito longe. Não importa, seja presente e persista. Olha para o monte. Caleb demorou 45 anos para assumir a promessa, mas toda vez que ele olhava para o monte, ele olhava para o monte e dizia: você vai ser meu, você vai ser meu, você já é meu. Quando chegou, fazia 45 anos que ele estava esperando, ele olhou para Josué e falou o que? Josué, passou 45 anos, faz tudo isso que eu estou esperando, e até hoje eu continuo acreditando. Dá um monte que é meu por herança, porque eu vou viver. O que é isso, pastor? Persistência. Não desista, seja persistente. Deus não se agrada de covarde. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o justo viverá pela fé, e se ele se recusar algum dia a viver por fé, a Bíblia diz que a alma do Senhor não terá prazer nele. Pastor, você está querendo dizer que eu não tenho o direito de me acovardar? Não. Se você se encontrou com Jesus, se a tua alma foi recriada pelo Espírito Santo, a única ordem de Deus para você é: seja persistente. Mas eu não estou aguentando. O Espírito Santo de Deus que está contigo vai te fazer persistente. Esta noite Deus me mandou aqui para liberar sobre você esta bênção. Esta unção de persistência vai te alcançar. Pessoas que tinham muitas vezes objetivos na vida, e toda vez que você vai conquistar, você pensa e você fracassa. Esta noite o Espírito Santo vai te fazer como um lobo persistente. Você não vai dar descanso na promessa. Eu sabia que esse culto ia me dar trabalho, mas é por causa desta unção que Deus me mostra. Vai descer uma unção de resistência. Você vai se tornar inflexível no meio da dificuldade. Pastor, a dificuldade chegou. Rei de redecanta. Fala, Deus, que eu te ouço. A dificuldade bateu na porta e falou que não vai sair. Eu também falei para ela que descanso para ela eu não dou até ver ela rendida. O médico falou que não tem jeito. Roseli é testemunho disso, está aqui hoje. Teve que fazer uma cirurgia. O médico falou para ela 60 dias. Irmão, não deu 60 dias. Ela está sentada aqui glorificando Jesus. Estava esperando ficar no hospital semanas. Quantos dias você ficou no hospital depois da cirurgia? 5. A Rosana me avisou: Yuri, nós oramos por ela, lembra? Ela me ligou e falou que já está no quarto. No quarto aonde? No hospital. Ela falou: não, no quarto da casa dela, descansando. Sabe por quê? Eu não dou descanso. A presa está lá, a impossibilidade está lá. Eu não sou filho da desgraça, eu sou filho da alegria. Eu sou persistente. A minha mãe padeceu para ter eu me rendi até os 9 meses, e agora eu vou me dar por vencido? Não, é meu, eu vou viver. Há mais alguém que está nessa mesma unção que eu essa noite? A primeira característica do lobo é essa: seja persistente. A segunda é que os lobos têm uma pata apropriada para qualquer tipo de solo. Nas patas dianteiras dos lobos, eles possuem 5 dedos, e nas patas traseiras, eles possuem 4 dedos. Diz a história, a biologia, os estudos, que quando ele vai andar, se ele andar numa rocha, ele não escorrega, porque a sua pata dianteira tem as 5 garras,
e ele consegue fincar as suas garras na hora que ele precisa e manter o equilíbrio, ele não escorrega. Então ele consegue subir as rochas sem escorregar. Se ele estiver num deserto, ele tem uma proteção sobre a sua pata e ele consegue equilibrar o seu peso por igual nas 4 patas, e ele anda no deserto sem queimar as patas. Irmão, você dorme com barulho de carroça desse na sua cabeça. Ele tem a capacidade de equilibrar o peso do corpo nas 4 patas para andar no deserto sem queimar as patas. Se ele está no gelo, na neve, ele anda na neve. O lobo é um dos poucos animais que andam na neve sem escorregar. Pode ver, geralmente quando tem filme, tem neve, tem urso polar, tem foca, tem uns cães, e está sempre quem lá no meio da neve? O lobo. Pastor, como que o lobo consegue? Às vezes ele vê uma foca no meio do gelo brincando, e ele sobe o gelo e vai lá e pega a foca, e mata a foca. Por quê? Porque ele tem habilidade para andar no gelo. Ele tem umas unhas e umas garras que fincam no gelo para dar para ele estabilidade sem trincar o gelo. E ele consegue andar no meio da dificuldade. Ele tem tudo aquilo. No meio dos dedos do lobo existe uma camada fina de pele que consegue fazer os dedos dele se deslocar facilmente. Ele não precisa pôr a pata inteira. Ele põe por cada locomodidade dos dedos. Ele consegue colocar os dedos na posição certa, onde ele quer. Consegue pisar em qualquer terreno. Essa noite o Espírito Santo de Deus vai fazer os teus pés hábeis como o do lobo. Você vai pisar em qualquer tipo de terreno. Se você passar pelas muitas águas, elas não vão te afogar. Se você andar no meio das pedras afogueadas, elas não vão te queimar. Eu estou profetizando esta noite sobre a tua vida. Independente qual seja o caminho que você esteja andando, seja no meio do deserto de Baca, seja no meio das planícies ou das montanhas, seja andando no meio do deserto, o Espírito Santo de Deus vai calçar os teus pés com a sandália da preparação do Evangelho, e você vai passar por qualquer território ileso de qualquer adversidade. Eu estou pregando para você e eu estou vendo esta unção. Eu nunca vi, mas eu estou vendo hoje um lobo bonito. Ele é astuto. Irmão, vai ter crente que vai sair daqui caçador essa noite. Vai olhar para a presa e vai dizer: pera lá, o meu milagre está lá. Então você prepara que eu vou te alcançar. Mas eu vou fugir, não tem problema, amanhã eu estou aqui. Jacó sabia bem o que era persistência. Olhou para o anjo e falou: vem cá, dá a minha bênção, depois você sobe. O anjo falou: não estou autorizado. É? Então tá bom. O que você vai fazer? Você está achando que você vai embora? Vai embora não, rapaz. Eu vou grudar nas tuas pernas. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. A Bíblia diz que o anjo lutou com Jacó. Ele foi persistente. Diz a Bíblia que para Jacó largar o anjo precisou dar uma deslocada na cintura dele aqui. Quebrou ele. Quando quebrou ele, ele sentiu a dor e rendeu. Aí quando ele rendeu, ele olhou e falou assim: agora eu vou te abençoar. Sabe por quê? Porque você foi abusado de lutar comigo para receber o que você quer. Então por isso eu vou te abençoar. Alguns essa noite vão ser abençoados pela disposição de ser persistentes. Deus vai fazer você próspero no meio da terra dos viventes. Deus vai abençoar as tuas mãos aonde você colocar ela. As pessoas podem estar passando pelo meio da dificuldade. As pessoas podem estar andando no meio das pedras afogueadas. Elas vão olhar para você e vão perguntar: como que você não se queima? É porque as tuas patas estão prontas para viver. O Espírito Santo de Deus está fazendo você caminhar, e Ele está fazendo você equilibrado para não ser danificado. Pastor, eu vim pronto para desistir, porque eu estou achando que a minha vida não dá mais certo. Essa noite eu vim dizer para você: você é filho da bênção. Você não é coisa do acaso.
Deus olha para você essa noite e diz para você: você é lobo predador que despedaça a sua presa. Quem que é a minha presa? Essa noite eu creio que o Espírito Santo está levantando pessoas aqui que estão prontos para despedaçar os demônios. Eu vi esta noite, enquanto eu estou pregando a palavra, Deus vai levantar alguns crentes tão ousados. Imagina um cachorro ou um lobo brabo, quando ele pega aqueles ursinhos, aqueles coelhinhos, ele bota na boca e faz assim, e ele rasga. Eu vi uns crentes pegando a presa hoje, rasgando ela no meio. Vai olhar para a dificuldade, vai olhar para o problema, vai olhar para a circunstância, vai pegar as palavras que tentaram aprisionar você e te colocar destruído, e você vai olhar para ela e vai dizer para ela assim: eu sou lobo predador, eu não desisto, eu vou acabar com você hoje, porque eu nasci foi para vencer, eu não dou descanso. O lobo, ele está pronto para vencer. E a terceira característica do lobo na pata é que ele tem glândulas odoríferas. Sabe o que o lobo faz? Onde ele anda, a marca dele, as patas soltam um cheiro, e ele demarca o território com uma substância química. Ele caminha longas distâncias, mas ele mantém todos os demais amigos da alcateia cientes de onde ele está. Toda vez que você passa, toda vez que o lobo passa, você sabe que tem um lobo que passou por ali. Sabe por quê? Porque o cheiro dele é um cheiro marcante e impregnante. Você já foi no zoológico, onde tem lobo? Quando você vai chegando perto, você olha e faz assim: ih, nós estamos chegando perto da jaula do lobo. Por quê? Ele solta uma substância no território que todo mundo que estiver a uma distância considerável sente o seu cheiro e descobre: o território, o lobo passou por aqui. Pastor, você está querendo dizer que eu tenho essa glândula também? Pois é, irmão, como lobo recebedor de bênção essa noite, o Espírito Santo falou para mim que você também tem. Quem que é essa glândula que solta o cheiro forte? Sabe quem é o teu cheiro forte? É o bom perfume de Cristo, o Espírito Santo de Deus. Aonde você passa, as pessoas olham e falam assim: nossa, aquela irmã ali deve ser crente. Mas pastor, como é que ela sabe que eu sou crente? Ué, porque com certeza você exalou um odor lá pro meio, e aonde você passa descobre que você é crente. A pessoa olha e fala: deixa eu fazer uma pergunta para você. Você fala: faz. Você é crente? Sou crente. Quarto, ele possui ouvido aguçado. Ele ouve uma folha cair da árvore a 300 metros de distância, e com isso o lobo consegue dormir tranquilo, sem se preocupar com o que está ao redor dele, porque se o inimigo vier a 300 metros, ele escuta o barulho e ele está pronto para ouvir. Essa noite o Espírito Santo de Deus diz para você: seja mais sábio para ouvir e mais prudente para falar. Sabe por quê? Porque para você conseguir ouvir nessa distância, você tem que estar com a boca bem fechada e com o teu ouvido bem aguçado para ouvir. O Espírito Santo vai fazer ouvidos ficarem aguçados, para você poder saber aonde está vindo o barulho, para você poder discernir tudo isso. O lobo ouve bem e conhece o barulho que ele está ouvindo. Qual é o quinto característica do lobo? O lobo tem uma visão noturna. O lobo é um dos poucos da sua família que tem visão noturna. Ele consegue ver o seu inimigo no escuro, e ele consegue atacar o inimigo sem o inimigo ver que ele está chegando. A visão dele é aguçada. Tudo isso consegue fazer com que ele seja ágil na hora de atacar. E essa noite, sabe o que o Espírito Santo de Deus veio fazer com você? Eu não sei se, porque não é para todo mundo, é só para aquele que crê e recebe. O Espírito Santo vai te dar visão aguçada para você enxergar a tua presa,
Eu estou profetizando para você, porque é isso que eu estou ouvindo de Deus. Deus vai te fazer enxergar bênção aonde ninguém enxergou até hoje. As pessoas olhavam para aquela situação e falavam: mas eu nunca imaginei que nesse lugar dava certo tal comércio. Eu nunca imaginei que nesse lugar pudesse vingar alguma coisa. Eu nunca imaginei que nessa casa eu podia ser tão bênção. O Espírito Santo de Deus vai aguçar a tua visão. E aonde as pessoas não enxergam, aonde os teus inimigos não têm visão para alcançar, Deus vai dar visão para você, e você vai enxergar a bênção de Deus nesse lugar. Eu estou profetizando sobre você que crê. Levanta a tua mão para receber, porque está descendo do céu enquanto eu estou pregando. Colírio santo sobre os teus olhos. Licalabachaias. Deus vai fazer a tua visão aguçada como da águia. Quando você estiver voando muito alto, você vai enxergar aonde você não enxergava. Você vai olhar para a dificuldade, você vai olhar para a impossibilidade e vai encontrar nela condição para viver bênção de Deus. Eu queria ter tempo para explorar essa mensagem. Eu vou pregar ela domingo que vem de novo. Tinha visão aguçada. Engraçado que visão e ouvido andam junto. Tinha visão aguçada. Eu estou profetizando para você essa noite. Toda dificuldade do teu caminho, escuta bem o que eu vou profetizar para você de olho aberto. Toda dificuldade no meio do teu caminho, Deus vai transformar em oportunidade para honrar você. Conta para quem está do seu lado. Olha bem para o teu irmão, estende a mão para ele direito e diz para ele: toda dificuldade do teu caminho, Deus vai usar como oportunidade para honrar a tua vida. Alguém que recebe essa palavra aqui essa noite? Alguém que crê nesta palavra aqui esta noite? É para você esta palavra. Deus vai usar de oportunidade no meio da dificuldade para honrar você. O lobo tem um olfato. Olfato é isso? É cheiro. Tem um olfato aguçado. Foi constatado por uma pesquisa científica que uma alcateia de lobos consegue detectar um alcance americano com os seus filhotes a 2,5 km de distância só pelo cheiro. Está comprovado na pesquisa científica. Pegaram um radar, puseram no meio dos filhotes e soltaram os filhotes para ver até onde a alcateia ia alcançar os filhotes. E eles conseguiram encontrar os filhotes 2,5 km de distância, só sentindo o cheiro. Essa noite o Espírito Santo de Deus vai fazer você cheio de graça. Ai, o teu olfato vai ficar apurado. Pastor, eu não sei como é que eu vou fazer para receber a bênção. Deus vai olhar para você e vai fazer assim, ó. Ah, tá por aqui, ó. Vai ter crente que vai ficar com o olfato aguçado. Deus vai fazer você sentir cheiro. Eu estou profetizando porque eu vi de Deus isso. Pastor, isso é coisa de louco. Quem disse que eu sou normal? Nunca fui normal e as coisas de Deus também não são normais. Algumas pessoas aqui sentem cheiro de coisa natural. E vai chover. Como que você sabe que vai chover? Olha o cheiro de poeira. Nem tem cheiro de poeira, mas ele já sente o cheiro da chuva. Nossa, que cheiro ruim. Mas não tem nada de ruim. Tem. Alguma coisa tem estragado aqui. Olha o cheiro. Mas não tem nada. Pode procurar que tem coisa estragada aqui. Às vezes chega em casa, a mulher fala para o marido: bem, olha na geladeira que tem coisa estragada. Ela está lá na porta da sala e ele abriu a geladeira, na cozinha. Ela fala: tem coisa estragada na geladeira. Não tem, eu estou com a cara dentro da geladeira. Estou falando para você que tem que ir lá da porta, eu senti o cheiro de coisa estragada. O que é isso? Um olfato aguçado. Deus vai fazer você ficar com o olfato aguçado, não para você sentir cheiro terreno, mas você vai sentir o cheiro da promessa de Deus e da bênção que vai acompanhar a tua vida. É característica de um lobo. Estou dentro da mensagem, viu? Estou só estourando o horário. O lobo, ele tem pelo que não machuca.
O lobo ele tem duas camadas de pelo. A primeira resiste sujeira e a segunda resiste água. Sabe o que acontece? Quando vem para tentar impedir o lobo, joga nele lama. Geralmente a lama gruda e dificulta a mobilidade. Sabe o que o lobo faz? Jogou lama nele, ele para, dá aquela chacoalhada, joga a lama fora e continua correndo. Joga água para dificultar. Pode até tentar. A água, eu estou impermeável, eu continuo correndo. O Espírito Santo de Deus vai fazer você impermeável. Arma forjada contra a tua vida não prosperará. Espada preparada contra ti não vai te alcançar. Eu estou profetizando sobre você esta noite, debaixo desta unção, que há uma unção de revestimento sobre você, do alto da cabeça à planta dos teus pés. E quando lançarem armas forjadas contra a tua vida, elas vão bater em você, mas não vão te atingir, vão cair, porque toda arma preparada contra você, o Espírito Santo de Deus vai pôr por terra em nome de Jesus. Você está coberto com a verdade e com a justiça de Deus. Sabe o que eu descobri? Estou terminando. O lobo tem uma saliva curante. Pastor, um bicho feio daquele jeito tem uma saliva curante? Tem. Descobri hoje que na saliva do lobo tem penicilina, anti-inflamatório. E quando ele passa, alguém machuca o lobo. Por isso que os lobos não param. Ele para, lambe, cria uma proteção de anti-inflamatório para não inflamar a ferida, e ele continua andando. Sabe por quê? Porque a cura, eu estou profetizando que a cura de Deus para você está em você mesmo. Quando você abrir a tua boca e profetizar dentro de você, o próprio Deus que está em você vai curar a tua vida e vai mudar a tua história, porque a cura de Deus sobre você. E sabe o que mais que tem no lobo? Tem velocidade e grandeza. Vou terminar a mensagem aqui. O lobo consegue correr e demarcar uma área de 200 quilômetros, e ele corre aproximadamente 65 quilômetros por hora. Uma grande alcateia de lobos consegue cuidar de 13 mil quilômetros de área. Sabe por que o lobo consegue cuidar de tudo isso? Porque ele gosta de coisa grande. O território do lobo não é pequeno, o território do lobo é grande. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Enquanto estão jogando coisas para fazer você desistir, você está correndo e avançando para as coisas grandes de Deus. Estão tentando fazer você parar, estão tentando fazer você desistir, mas enquanto estão tentando fazer você desistir, você está aqui só que corre, demarcando o território, sentindo o cheiro da vitória e correndo para aquilo que Deus tem para você. Esta noite eu vim dizer para você que tudo aquilo que Deus preparou para você está pronto para você viver. E esta noite a bênção de Deus para você é a mesma bênção que Jacó abençoou Benjamim. Benjamim, essa noite eu sou Jacó para você. E eu vim dizer para você: filho da minha alegria, tu és lobo predador. Os crentes entenderam a mensagem, que falaram até amém. Pastor, você está querendo dizer o quê? Estou falando aquilo que Deus colocou na minha boca para falar para você essa noite. Benjamim, filho da minha alegria, és lobo predador. Mata a presa pela manhã e divide o despojo o resto do dia. O que é isso, pastor? Você vai conquistar a tua vitória, mas não vai ficar só para você. Você vai dividir os despojos desta guerra com os teus parentes. Conta para quem está do seu lado. Você vai conquistar a vitória e você vai dividir a vitória com os teus. Tem alguém interessado em receber essa promessa? Fica de pé que eu vou orar por você em nome de Jesus. Tem o cartão da família aí? Pega ele. Segura bem alto o teu cartão da família. Ó, se você é lobo,
no sentido bom da palavra que Deus te chamou. Eu quero que essa noite o teu espírito esteja na mesma unção do lobo. Olfato aguçado, ouvido aguçado, olho para enxergar de noite, pata pronta para andar em qualquer solo. E você vai orar junto comigo dizendo: Deus, eu recebo esta bênção do Senhor, eu recebo esta porção do Senhor em nome de Jesus. Pai de Israel, na autoridade do teu nome, esta noite eu estou diante da tua igreja, diante do teu povo, e esta palavra veio de encontro ao nosso coração. Espírito da verdade e da vida, nós declaramos esta noite sobre a tua igreja, que em nome de Jesus Cristo, assim como Jacó abençoou a Benjamim, esta unção está sobre a tua igreja. Pai, eu estou declarando que os teus filhos são como lobos. Sim, Deus, tem ouvido aguçado, tem olhos aguçados, tem olfato aguçado. Deus, prepara o pé do teu povo para eles pisarem, porque eu estou profetizando que nestes dias proféticos eles vão pisar aonde o Senhor levar. Seja caminhos pedregulhosos, seja caminhos tortos, sejam caminhos dificultosos, eles vão pisar, mas eles não serão abalados, porque os pés estão guardados. Sim, a tua palavra diz: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz. Deus de Israel, eu abençoo os teus filhos esta noite, e eu declaro, Deus, em nome de Jesus, que assim como o teu filho vai conquistar em tempo oportuno esta vitória, assim também, Deus, toda a parentela dele vai desfrutar desta promessa em nome de Jesus Cristo, Senhor, porque eu estou declarando sobre ele a visitação do teu Espírito, a bênção do Deus de Israel, em o nome de Jesus Cristo, Senhor. Confirma, Deus, sobre eles uma semana abençoada. Guarda, protege, livra em nome de Jesus Cristo de todo ataque, de todo perigo. Eu declaro segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o próximo domingo, abençoado, abençoado e abençoado em nome de Jesus. Que o Deus de Israel te abençoe e te guarde. Que o Senhor que se levantou em glória esta noite e preparou você para viver a promessa resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus o Senhor. Os que creem digam amém. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão bem